Durante uma conversa extensa com o jornal El País em meados de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma análise detalhada do panorama global contemporâneo, estabelecendo uma conexão entre o declínio da cooperação internacional e o crescimento acelerado de uma corrida armamentista, além do aumento das disputas entre nações. Quando indagado se o mundo caminhava para o colapso das estruturas multilaterais e a imposição de interesses das grandes potências, Lula respondeu que a realidade internacional já produzia consequências concretas nas escolhas dos governos. Segundo ele, a situação atual levaria inevitavelmente os países a reforçarem seus arsenais. Com o mundo nesse estado, todos serão pressionados a se armar novamente, afirmou. O presidente recordou sua participação na Assembleia Constituinte de 1988 e destacou que o Brasil optou por renunciar ao desenvolvimento de armas nucleares, alinhando-se a uma visão global de desarmamento que, na prática, nunca se concretizou. Aprovamos uma Constituição que veda a fabricação de armas nucleares porque acreditávamos na política de desarmamento. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos mantiveram seu arsenal, a Rússia também, a China construiu sua bomba, a Índia fez o mesmo, Israel desenvolveu sua capacidade nuclear, o Paquistão seguiu pelo mesmo caminho e a Coreia do Norte não ficou para trás. Diante desse quadro, Lula observou que as nações que não aderiram a essa corrida acabaram em uma posição mais frágil. Nós, o Brasil, a Espanha e outros que defendem a paz, estamos aqui. Temos 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, além de 8.500 quilômetros de costa. Ou seja, somos um país praticamente exposto. Ao abordar o tema dos investimentos em defesa, o presidente deixou claro que não considera essa uma prioridade, mas reconheceu que o contexto internacional exercia uma pressão crescente nesse sentido. Não quero gastar recursos com armas. Prefiro investir em educação, cultura, alimentação e geração de empregos. No entanto, ele ressaltou que o movimento global de rearmamento influenciava diretamente as decisões dos países. Mas estamos sendo empurrados a nos preparar, pois a União Europeia aprovou um orçamento de 800 bilhões de euros para compras militares. O Reino Unido retomou seus gastos com defesa e o Japão fez o mesmo. Que tipo de mundo estamos construindo? Dados divulgados pela revista Sociedade Militar no final de março revelaram que entre 2021 e 2025, o Brasil aumentou em 150% suas importações de equipamentos militares pesados. Além disso, durante uma visita recente à Alemanha, Lula anunciou a aquisição de mais 4 fragatas, somando-se às 4 já em processo de compra. A primeira delas, a Tamandaré, foi oficialmente incorporada à Marinha Brasileira no dia 24 de abril. Ao longo da entrevista, o presidente também criticou a condução da política internacional e cobrou maior responsabilidade das potências globais. Para ele, a falta de coordenação e liderança agravava o cenário mundial. Lula mencionou ter buscado estimular esse diálogo diretamente com outros líderes. Já conversei com Xi Jinping, Modi, Putin e Macron, pedindo que se reunissem para discutir soluções. O presidente questionou ainda a legitimidade de ações unilaterais. Trump não tem o direito de acordar e decidir ameaçar outro país. Ele não foi eleito para isso. O mundo não lhe dá essa autoridade, nem a Constituição dos Estados Unidos, muito menos a Carta da ONU. Na avaliação de Lula, o principal problema residia na ausência de lideranças capazes de sustentar um equilíbrio global. O que falta? Falta que os líderes políticos assumam a responsabilidade de entender que o mundo não pertence a um único país, por mais poderoso que seja. Ele também cobrou uma atuação mais efetiva dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, criticando a fragilidade do sistema multilateral. É fundamental que as grandes potências assumam a responsabilidade de preservar a paz mundial. Para ele, a falta de ação coordenada contribuía para um cenário de desordem global. O planeta está à deriva, como um navio sem rumo. E a ONU, infelizmente, não tem força para intervir de maneira significativa. Ao ser questionado sobre a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos na América Latina e se o Brasil se sentia seguro, Lula adotou um tom mais ponderado. Me considero seguro. Minha disputa com qualquer nação não é pela guerra. Ele destacou a solidez das instituições brasileiras como fator de estabilidade. Este país tem uma democracia consolidada. Temos um ex-presidente preso e pela primeira vez na história, 4 generais de 4 estrelas também foram condenados. Isso mostra que nossa democracia funciona. O presidente reforçou que a estratégia brasileira não passava por confrontos militares. Minha batalha com qualquer país é a batalha das ideias, do diálogo, e quero travá-la em uma mesa de negociação.
Uma reportagem da revista Sociedade Militar publicada em meados de abril apontou que o Brasil é o terceiro país que menos destina recursos do seu PIB para gastos militares, atrás apenas da Indonésia e do México. Segundo dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISS, um dos principais centros de análise em defesa do mundo, o Brasil aplicou apenas 1,08% do seu PIB em despesas militares em 2025. Para efeito de comparação, a Índia, outro membro fundador dos BRICS, gastou 1,90% no mesmo período. Lula também defendeu o fortalecimento do comércio internacional como alternativa ao unilateralismo e às tensões geopolíticas. Quer um comércio livre, quanto mais livre, melhor. Por isso, tinha pressa em concluir o acordo com a União Europeia. Ele citou o acordo entre o Mercosul e a União Europeia como exemplo de articulação bem-sucedida. Um acordo que envolve quase 750 milhões de pessoas e um PIB de 23 trilhões de dólares é um excelente começo. Ao mesmo tempo, reafirmou princípios básicos de soberania. Nenhum país tem o direito de violar a integridade territorial de outro. Nenhuma nação pode desrespeitar a soberania alheia. Sobre a possibilidade de um conflito global, Lula foi categórico ao alertar para os riscos caso o cenário atual persistisse. Uma terceira guerra mundial seria uma catástrofe 10 vezes pior do que a Segunda Guerra Mundial. E concluiu: se continuarem acreditando que podem acordar e atacar quem quiserem, ela se tornará inevitável, pode se concretizar. Segundo o presidente, a única saída para impedir essa tragédia passa necessariamente pelo reforço das estruturas multilaterais e pela defesa intransigente dos valores democráticos. A única possibilidade real de evitarmos esse desastre está no fortalecimento do multilateralismo, está na consolidação da democracia como sistema de governança global. Para Lula, a cooperação entre nações não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente. Precisamos de instituições fortes, capazes de mediar conflitos e garantir que as regras do jogo internacional sejam respeitadas por todos. Quando um país age sozinho, impondo sua vontade pela força, o mundo inteiro fica mais perigoso. Ele reforçou ainda que a democracia, tanto no âmbito interno quanto nas relações entre Estados, é a base para um sistema internacional estável. A democracia não é um luxo, é um pré-requisito para a paz. Sem ela não há diálogo, não há negociação, só imposição e violência.